Olá! Hoje nós vamos para a lição 39, que diz: a minha santidade é a minha salvação. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Como o texto para o qual esse livro de exercícios foi escrito, as ideias usadas para os exercícios são muito simples, muito claras e totalmente isentas de ambiguidade. Não estamos interessados em proezas intelectuais, nem em jogos de lógica. Nós estamos lidando apenas com o que é muito óbvio, mas não tem sido visto nas nuvens de complexidade, nas quais pensas que pensas. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Seguramente isso não é difícil. A hesitação que pode sentir em responder não se deve à ambiguidade da questão, mas acreditas que a culpa é o inferno? Se acreditasses, verias imediatamente o quanto o texto é direto e simples e de modo algum precisarias de um livro de exercícios. Ninguém precisa praticar para adquirir o que já é seu. Aqui Jesus nos diz que as nuvens de complexidade que pensamos vêm do sistema de separação. Então toda complexidade vem dele e toda simplicidade vem de Deus. Então ele diz: ninguém precisa praticar para adquirir o que é seu, o que já é seu, porque nós já somos o Filho perfeito, curado e íntegro. O sistema de pensamento de Deus já é do Filho. A única coisa que estamos aqui é tirando essas nuvens que nos impedem de ver o que já é. Já dissemos que a tua santidade é a salvação do mundo. E o que acontece com a tua própria salvação? Não podes dar o que não tens. Um Salvador tem que ser salvo. De outra forma, como pode ele ensinar a salvação? Os exercícios de hoje se aplicarão a ti, reconhecendo que a tua salvação é crucial para a salvação do mundo. À medida que aplicas os exercícios ao teu mundo, o mundo inteiro é beneficiado. Vamos voltar aqui a alguns conceitos. A santidade, a minha santidade, é eu reconhecer a unidade do sistema de pensamento uno que vem do Espírito Santo e que eu reconheça que o ser que eu sou nunca se separou. A minha salvação, a salvação aqui é o próprio perdão. Então, eu sou santo, a minha santidade é a minha salvação, a minha unidade, a minha unificação com o Pai, aquela que nunca pôde ser mudada. Essa é a minha salvação, porque através dela eu perdoo todo o pensamento de separação, e perdoar é ver o erro como irreal. E a minha salvação é crucial para a salvação do mundo, porque se eu vejo um eu aqui separado, começa em mim. Se eu me percebo separado, eu já vou ver todo o resto separado. Se eu me vejo na unidade, eu vou saber que aqui é só um sistema de pensamento de separação atuando. Então eu sei que isso não é real. Por isso eu volto para a unidade, sabendo que esse eu que pensa que está aqui é só um efeito de um pensamento de separação. E assim como eu vejo a mim mesmo, eu vejo o outro. Porque no momento que eu sei que não tem um eu aqui, eu sei que não tem um outro ali. Por isso que começa comigo. A tua salvação é crucial para a salvação do mundo. A tua santidade é a resposta a todas as questões que jamais foram perguntadas, as que estão sendo agora ou as que serão perguntadas no futuro. A tua santidade significa o fim da culpa e, consequentemente, o fim do inferno. A tua santidade é a salvação do mundo e a tua própria. Como poderias tu, a quem pertence a tua santidade, seres excluído? Deus desconhece o que não é santo. É possível que ele desconheça seu filho? E assim como falamos, a nossa santidade aqui, a santidade de um eu
aqui, que pensa que está separado, é somente o retorno desse eu para essa unidade, porque Deus não reconhece a separação. Deus só reconhece seu Filho na unidade. Então, por isso, ele fala que é o fim da culpa e, consequentemente, o fim do inferno. Porque uma vez que eu me reconheço nessa unidade, eu não me vejo na separação. E a culpa e o inferno é somente identificados com o pensamento de separação. A tua santidade é a salvação do mundo e a tua própria. Porque nesse lugar não existe mais mundo e nem eu. Existe somente essa unidade de existência em Deus, um fluxo contínuo, através do pensamento do Espírito Santo, na mudança de percepção da separação para o relembrar através do Espírito Santo. 5 minutos completos são recomendados com insistência para os 4 períodos de prática mais longos para o dia de hoje, e sessões de prática mais demoradas e frequentes são encorajadas. Se quiseres ultrapassar os requisitos mínimos, recomenda-se um número maior de sessões, em vez de sessões mais longas, embora se sugira fazer ambas. Começa o período de prática como de costume, repetindo a ideia de hoje para ti mesmo. Em seguida, com os olhos fechados, examina os teus pensamentos de desamor, seja qual for a forma em que apareçam: inquietação, depressão, raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança e assim por diante. Qualquer que seja a forma que assumirem, não são amorosos e, portanto, são amedrontadores. Por isso, é deles que precisa ser salvo. Então, ele nos pede aqui para localizar esses pensamentos, que são os pensamentos de inferno, como ele diz no começo. São pensamentos que pertencem ao sistema de separação e é disso que precisa ser salvo, ou seja, é isso que precisa ser substituído, os pensamentos de separação pelos pensamentos de unidade. Situações específicas, eventos ou personalidades que associas com qualquer tipo de pensamentos de desamor são sujeitos adequados para os exercícios de hoje. É imperativo para a tua salvação que tu os vejas de modo diferente. E é a tua bênção sobre eles que te salvará e te dá visão. E lembrando que a bênção é ver em unidade. Lentamente, sem seleção consciente ou ênfase indevida a qualquer um em particular, examina a tua mente buscando todos os pensamentos que se interpõem entre tu e a tua salvação. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada um deles desse modo. Meus pensamentos de desamor em relação a estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. É possível que aches esses períodos de prática mais fáceis se os intercalares com vários períodos curtos, durante os quais apenas repetes lentamente a ideia de hoje para ti mesmo, algumas vezes. Também podes achar útil incluir alguns intervalos curtos, nos quais apenas relaxas e não pareces estar pensando em coisa alguma. A concentração constante é muito difícil a princípio. Ela virá a ser muito mais fácil à medida que a tua mente se torne mais disciplinada e menos sujeita à distração. Hoje ele pede para que façamos várias vezes, toda vez que você perceber um pensamento de desamor em relação a alguém ou alguma coisa que você estiver sentindo, aplique isso. Isso ajudará a identificar os pensamentos que pensamos junto ao sistema de separação e substituí-los pelos pensamentos do Espírito Santo. E quanto mais treinarmos, mais disciplinada ficará a nossa mente. Enquanto isso, deves sentir-te livre para introduzir a variedade nos períodos de exercícios em qualquer forma que te atraia. Contudo, ao variar o método de aplicá-la, não mudes a ideia em si. Seja como for que escolhas usá-la, a ideia deve ser expressa de modo que o seu significado seja o fato de que a tua santidade é a tua salvação. Conclui cada período de prática, repetindo a ideia mais uma vez em sua forma original e acrescentando: se a culpa é o inferno,
qual é o seu oposto? Nas aplicações mais curtas, feitas de 3 a 4 vezes por hora, ou mais se possível, podes perguntar essa questão a ti mesmo, repetir a ideia de hoje e preferivelmente ambas as coisas. Se surgirem tentações, uma forma particularmente útil da ideia é: a minha santidade é a minha salvação disto. E lembre-se sempre que estiver repetindo a ideia: a minha santidade é a minha salvação. Lembre-se que a santidade é a sua unidade com Deus, ou seja, a lembrança de que não houve separação. E amanhã estaremos juntos para mais uma lição.